Olá, meu nome é Pedro Fujiwara e hoje eu vim aqui falar com você sobre uma coisa muito interessante, muito bacana, que era uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a minha jornada do despertar espiritual. Arrumando aqui o microfone. O que acontece? Quando eu entrei, como eu comecei a navegar neste mundo, eu não ligava muito para essa coisa de umbral, vale dos suicidas e tudo mais. E quando eu comecei a frequentar o centro espírita, que foi quando a minha mediunidade deu aquela florada, por conta das energias ali, expandiu muito ao meu campo energético, e as pessoas no espiritismo, elas falam muito, né, do umbral, do vale dos suicidas. E uma vez eu estava conversando com os meus mentores e guias, e assim, foi me intuído uma coisa muito interessante, que não existe vale dos suicidas, não existe umbral. O que existe, na verdade, são aglomerações de energias, de espíritos. Então, onde que é o Vale dos Suicidas? Onde que é o umbral? É em qualquer lugar, sabe? E o que é um umbral? Umbral, na verdade, é onde espíritos de pessoas que faleceram, que desencarnaram, vão quando eles estão vibrando muito baixo, um padrão de energia mais denso. Sejam eles, assim, vou colocar de uma forma geral das pessoas, tá? Pessoas assassinos, bandidos, pessoas más, pessoas tristes, pessoas que tinham depressão. Apesar que quem tem depressão e cometeu suicídio vai para o Vale dos Suicidas, né? É um grupinho diferente de pessoas, não é o Vale dos Suicidas, mas vai para um grupo de pessoas diferentes. Mas assim, imagina só que o umbral seja um local onde as pessoas, os energias, os espíritos... Nossa, tem um formiguinho aqui em mim. Onde os espíritos, as pessoas vão, né, e tá me incomodando. Daqui a pouco entra na minha camiseta, eu vou começar a pular aqui. Onde esses espíritos vão. Então, as pessoas que são bandidos, ladrões, pessoas que estavam tristes e morreram sem cometer suicídio, pessoas que morrem repentinamente e não aceitam a morte, elas vão para um local que a gente chama de umbral. Esse umbral, na verdade, é uma aglomeração de espíritos que estão vibrando mais baixo, que tem um padrão vibratório mais baixo. Um espírito, uma energia, começa a vibrar baixo aqui, um padrão de energia denso, mais baixo. E esse padrão de energia, como ela está vibrando, ela atrai. Lembra? A gente atrai ou a gente é atraído por energias que ressoam com a gente naquele momento. E daí o que acontece? Quando você atrai ou é atraído por essas energias, você vai para um local onde tem mais pessoas que estão, mais espíritos que estão vibrando nessa energia, ou então mais espíritos que se vibram nessa energia chegam perto de você. E desses espíritos trazem mais outros, mais outros, mais outros, quando vê que lá tem uma aglomeração imensa de espírito vibrando aquele padrão energético. E aí ali vira um umbral. Né? Então por isso que no espiritismo as pessoas falam que tem regiões umbralinas aqui no nosso plano, é porque tem essas aglomerações que acontecem. Mesma coisa, você vai numa festa, tem uma aglomeração de gente ali que está ali para festejar, para se divertir, tá bom? A mesma coisa acontece com as pessoas que cometem suicídio, seja direto ou indiretamente. Elas vão para locais onde outras pessoas que cometeram suicídio estão ali, porque ela se sente atraída, ou então ela atrai essas pessoas. Normalmente já tem essa aglomeração, então ela se sente atraída e vai para lá, porque é uma energia que ela já conhece e para ela familiar ela prefere ir para lá. Como que dá, Pedro? O que acontece então se a pessoa está nessa região de, como é que eu posso dizer, na região do umbral ou na região do Vale dos Suicidas, ou na região mais suicida? O que ela pode fazer para sair daquilo lá? Ela precisa fazer o movimento de querer sair daquilo lá, tá? Eu não sei se vocês sabem, Judas, né, que traiu Jesus, ele ficou por muitos anos em região umbralina, mas muitos anos, assim, é incalculável para a gente falar aqui, porque muito tempo no espiritual, no plano espiritual, é muito tempo, é diferente do nosso tempo aqui. Então ele ficou muito tempo em região umbralina, porque ele se culpava por ter sido o causador da morte de Jesus. E depois de muito trabalho, muito tempo, a Maria, né, mãe de Jesus, ela conseguiu ir lá e resgatar ele. Então a pessoa precisa aceitar este resgate. Ela precisa estar pronta para esse resgate. De nada adianta eu, como terapeuta, querer salvar o mundo. Como é que você vai salvar uma pessoa se ela não quer ser salva? Tá? Imagina só uma pessoa que vai pular de bungee jump ou vai pular de paraquedas. Você fala assim, não pula, que é perigoso. Mas a pessoa quer pular, vai lá e pula. O que você pode fazer? Então, se você fizer um movimento para sair do estado que
que você está, ou o espírito fizer um movimento, ele querer sair do estado que ele está, ele consegue sair e ter esse resgate e começar o processo e continuar o processo de evolução dele, tá bom? Então, as regiões umbralinas são assim, né? Então, não existe exatamente um local específico que é um umbral, um local específico que é o Vale dos Suicidas. Pode ser qualquer local neste mundão, tá bom? Um beijo de luz no seu coração. Namastê.